Fala, nação rubro-negra, bom dia, Deco na área. Estamos aqui logo pela manhã para analisarmos um pouco como foi Flamengo e Racing, né? O jogo acabou 1-1 e não vou mentir para vocês que eu fiquei extremamente irritado, muito devido à performance do time do Flamengo e também aos erros que vem cometendo o treinador Jorge Sampaoli. Falar uma coisa aqui para vocês, eu não estou pedindo cabeça de treinador nenhum, tá? Mas que é preocupante ele utilizar jogadores que vêm jogando mal já há algum tempo e jogando muito pelo nome. Isso me preocupa demais. Até mesmo por ele dar poucas oportunidades à garotada da base, né? Os meninos que já estão mais preparados, não são os que estão mais verdes, que é o caso do Vitor Hugo, né, que já está preparado para mim, Matheus França também preparado, o Igor Jesus, que até então não teve oportunidade com o treinador Jorge Sampaoli, e também o jogador Matheus Gonçalves, né? Enquanto isso, a gente tem que ver o Cebolinha entrar no jogo, né? O Flamengo com dois jogadores que estão parados há muito tempo, entrando no decorrer da partida, dois craques do rubro-negro carioca, que são Bruno Henrique e Arrascaeta, né? E o Flamengo, né, com 10 jogadores em campo, e você tendo o Arrascaeta, construtor de jogadas, mais fora de forma, e ele coloca o Everton Cebolinha para que essa bola chegue como aos atacantes. O correto era ter botado um meio-campista a mais ali, né? Um menino com vontade, com raça, com disposição. O Cebola, ele não é jogador de construção de jogadas. Como é que a bola poderia chegar ao Gabigol e ao Bruno Henrique? Será que ele se ligou que o Everton Cebolinha não era esse homem? E além do mais, nítido a falta de ritmo de jogo do De Arrascaeta? Enfim, a gente vai falar sobre isso, muito mais, sobre o Vidal, sobre o Pulgar, que acho que foi a boa notícia do jogo de ontem, sobre o menino Wesley, até sobre o goleiro Santos, que realmente não vem demonstrando tanta segurança assim no gol do Flamengo, né? Na verdade, tanta não, praticamente nenhuma segurança ao gol do Flamengo. E então pedir para a galera aí que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal Deco SRN para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também que eu estou concorrendo ao prêmio IBEST. E o link está aqui no chat fixado, está no comentário fixado, tá? E também na descrição do vídeo, tá bom? Então peço para a galera aí clicar aí e votar em mim no Deco SRN. Pessoal, antes de eu continuar minha análise, né? Não só eu, mas também jornalistas, torcedores, extremamente irritadíssimo com a escalação do Jorge Sampaoli, né? Sinceramente, quando eu vi o Vidal em campo, eu falei, cara, isso aí tem tudo para não dar certo, né? E ele ainda foi bem conservador, que ele coloca o Pulgar, né? E o Pulgar, conforme a gente já havia dito, já há bastante tempo, né? Desde que começaram a pipocar a informação que o Pulgar estava sendo treinado como terceiro zagueiro, o Pulgar estava sendo treinado como terceiro zagueiro. No final ele teve que jogar de zagueiro, porque ele formou uma linha de 4 devido à expulsão do Wesley, com o Fabrício Bruno, com o Pulgar, Léo Pereira e o menino Ayrton Lucas, né? Aí foi um caso à parte. Não é que ele começou o jogo com 11 jogadores, fazendo com que o Pulgar jogasse ali como zagueiro. Na verdade, o Pulgar vai ser utilizado como era utilizado o Ilharão com o Jorge Jesus, tá? Só para vocês estarem cientes. Mas jornalistas, conforme falando a vocês, né, criticando muito o trabalho de São Paulo, não só a escalação, mas como as substituições, né? Dentre eles, o companheiro Eric Faria, né, que criticou bastante a escolha do Vidal, né? Também reclamou da substituição do Pedro, a entrada do Bruno Henrique totalmente fora de forma. Até falei isso na minha live, o Bruno Henrique
cara, tem que voltar gradativamente, não jogos como esse da Libertadores, onde o Flamengo precisava vencer, até para ter uma folga, até para poder ter mais tranquilidade para buscar a primeira colocação do grupo, né? Talvez o Flamengo não ganhasse do time do Racing no saldo de gols, enfim, não fiz os cálculos, mas o Eric criticou e perguntou, será que o São Paulo estava em bisa, né, que errou do início ao final? E eu vou concordar com ele principalmente nessa questão do Vidal, né, cara? Que partida horrorosa do Vidal, né? Sem intensidade nenhuma, tecnicamente muito mal, errando passes de meta, gerando transições ofensivas do Racing, era isso que eles queriam, né? Jogar fechadinho e jogar na velocidade. O Gago deve ter acompanhado o jogo contra o Botafogo, né? E viu como o Botafogo jogou em cima do Flamengo, que surtiu resultado, né? Então, muito triste a gente vê, né, o time mal armado, o time, além de mal armado, jogando sem intensidade, com muitas bolas recuadas, né, sem velocidade na transição. Os jogadores de meio parecem se escondendo, né? Partida ruim demais do Thiago Maia, do Vidal, do Everton Ribeiro, na minha opinião. O Thiago Maia quase no final faz um gol, a bola bate no travessão, poderia ter salvado a performance do atleta com gol, né? Entre aspas, né? Porque nos 90 minutos jogou rigorosamente nada. Voltou a dar aqueles passes laterais para trás, que o torcedor do Flamengo fica tão irritado, né? E quem acabou construindo no primeiro tempo, principalmente, foram os zagueiros, né? Se o primeiro tempo foi ruim do Flamengo, o segundo tempo foi pior ainda, né? No scout lá, dos 11 chutes, acho que o Flamengo deu a gol, um só foi pro gol, cara. Isso aí é patético, é ridículo, né? E aí a gente escuta na entrevista coletiva o São Paulo falando que o Flamengo dominou o Racing. Cara, aí eu começo a pensar no que o Vitor Pereira falava há pouco tempo atrás. Uma coisa patética, entendeu? Ou seja, eu espero que ele comece a reaver algumas situações, né, de dar chance para alguns garotos, porque senão o negócio vai ficar feio. E você pode recuperar esses jogadores os colocando no banco de reserva para ver se, quem sabe, eles entendam que não tenham vaga cativa no Flamengo. Mas, pelo jeito, o São Paulo não utiliza muita base, não vai barrar medalhões e quem vai sofrer vai ser o torcedor do Flamengo, né? Falar aqui também sobre as palavras do Gabriel, né? O Gabriel falando que o Flamengo deixou de jogar, né? Depois de ter o resultado no segundo tempo, né? O gol do Flamengo foi no último lance do primeiro tempo, achamos que a maré estava virando, e o Flamengo simplesmente deixou de jogar. Deixou de jogar, o Flamengo não teve um chute algum no segundo tempo. Uma coisa patética, ridícula. Então, preocupante também. O Gabigol falou sobre isso. Mas por que o Flamengo parou de jogar? E tá nítido que depois que o Bruno Henrique e a Arrascaeta entram, né, são menos jogadores. Na minha visão, só o Arrascaeta deveria entrar para ganhar uma minutagem. Ponto. Teria colocado um outro jogador em vez do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ainda muito fora de forma. Ele tem que ganhar essa minutagem. São 10, 11 meses fora, gente. Convenhamos, a gente tem que ter uma paciência, tem que entender. Não dá para queimar processos. Entendeu? Não dá para queimar processos. Tá? Falar sobre a Arrascaeta também, gente, que falou que não tem condições ainda de jogar 90 minutos e foi ótimo para ele ter entrado, pena que não veio o resultado para ganhar a minutagem e esperamos que ele jogue contra o Atlético Paranaense mais minutos para que ele se recupere o mais rápido possível. Ele próprio disse, né, que está 100% clinicamente bem, tá? Não sente mais nenhum tipo de lesão, mas falta o ritmo de jogo. Então, muito feliz pela volta do De Arrascaeta, mas claramente fora de ritmo de jogo, até mesmo porque teve um lance lá que ele reteve mais a bola, demorou. Isso é normal de quem está totalmente fora de jogo, né? Fora de ritmo de jogo, ok?
Os torcedores estão bem irados, né, também com o Jorge Sampaoli, né, de maneira correta. A leitura dele hoje foi muito ruim, entendeu? Muito ruim mesmo, tá? A entrevista do Sampaoli me causou espanto, surpresa negativamente e preocupação, tá, gente? Com a entrevista dele, para a galera que ainda não acompanhou, acompanhe, tá? Mas eu vou dar uma palhinha aqui que ele falou que o time foi sempre protagonista, foi superior ao rival no desenvolvimento, tem que melhorar a contundência. De novo, ele utilizando essa palavra aí de contundência, tá? Ele continua falando aqui, valorizo vendo jogar na Argentina, num campo difícil, e em muitos momentos do jogo o Flamengo metido no campo rival. Falando que o desafio dele é que o time encontre o tempo e o espaço. Quando encontrarem, estarão mais perto de ganhar. É nisso que eles estão tentando trabalhar, tá? Então tá aí as palavras do Sampaoli, né? Lembrando que os próximos jogos do Flamengo, dia 24/5 contra o Nublense lá no Chile, depois dia 8/6 contra o Racing no Maracanã, e a gente termina a fase de grupos no dia 28 de junho contra o Alcas, tá? Queria saber de vocês o que vocês acharam das palavras do Sampaoli, tá? Ele também citou, né, passividade e diz que o que falta para o Flamengo ser protagonista, tá? Que é a questão do time tem que jogar melhor, ter mais volume e atacar melhor, valoriza a intenção da troca de processo. O time foi protagonista, superior ao rival, todos os jogos, tem que melhorar a consistência na própria área. Cara, isso aí tá ficando já repetitivo, né? Muito chato de escutar sempre a mesma coisa, apesar de estar só apenas no quinto jogo, mas, cara, é sempre a palavra contundência, 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 aí ninguém aguenta mais. O pessoal também aqui meio que cornetando o Thiago Maia, apesar do gol perdido, né? Falando da volta de passes laterais, beleza? Falar sobre o Wesley, né? Que a torcida do Flamengo isentou o lateral de culpa, tá? A culpa para mim maior foi muito mais do São Paulo, sabendo que tinham 2 jogadores do Flamengo com cartão amarelo e vendo a pressão toda dos atletas do Racing, uma hora qualquer tipo de falta, ou do Thiago Maia, do Wesley, poderia dar ruim, porque ele próprio, o árbitro, tiraria a responsabilidade dele, e acabou dando aquela falta que foi meio controvérsia, e como foi falta, né, uma falta assim que para o juiz mereceu o cartão amarelo, ele consequentemente foi expulso, tá? E a torcida do Flamengo o isentou de qualquer tipo de culpa. Lembrar a vocês que o Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro em Taça de Libertadores, 30 gols, tá? Acho que da Taça de Libertadores é o 4º maior, né? O que está em primeiro tem mais de 54 gols, aí é complicado, tá? E pra gente terminar aqui, cara, uma coisa lamentável, tá? Torcedor do Flamengo sofrendo com os torcedores do Racing em relação ao racismo, né? Novamente, cara, torcedores argentinos imitando macaco, né, cara? Isso é lamentável, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, né? O mundo está totalmente perdido, meus amigos. Complicado demais, tá bom? Então, galera, é isso aí, tá? Lembrar vocês que hoje a nossa live é 1h30 da tarde. Lembrar que depois às 3h15 tem a live de Clube de Membros. Pedir pra galera se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. Pedir pra galera também, por favor, para votar em mim no Prêmio IBEST, tá? A gente tá precisando aí de cada voto de vocês, porque domingo encerra, pra gente ficar entre os 10 primeiros e poder ir para a final, tá bom? Então, não esqueça aí, 1h30 da tarde, conto com a audiência de vocês na próxima live, tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe, ótima sexta-feira. Uma pena que o resultado não veio, mas vamos acreditar
porque eu espero que isso possa melhorar, tá bom? Abraço, tamo junto, saudações rubro-negras.